Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com a programação do 7º Entre Linhas, que é o nosso evento interreligioso aqui de Catanduva. Sejam todos muito bem-vindos novamente. A você que está conosco pela internet também, pelo Facebook, convidamos para você ficar com a gente, ok? E vocês aqui no auditório, a gente segue para a segunda e última etapa da nossa programação. Lembrando que estamos hoje fazendo uma ampla reflexão sobre a mudança que queremos no mundo. Aproveitamos também agora para anunciar que a nossa participação aqui se converteu em uma doação de R$ 2.740. E este valor que será repassado à Casa de Apoio à Criança. Convido neste momento, vai fazer uma entrega simbólica, vem para cá, o Newton, que é vice-presidente da Arcos, se posiciona ali no meio do palco, vai entregar aqui o envelope simbólico para a Thaís. Por favor, Thaís, eu acho que a ocasião requer uma salva de palmas, né, gente? Isso, com certeza. Passar a palavra agora para o Newton também, ali nós temos o microfone, ele que vai deixar uma mensagem sobre todo esse trabalho que vem sendo realizado. A minha gratidão profunda por esse momento, por todos nós estarmos aqui, é muito bom, porque cada um de nós e todos nós estamos em constante busca, uma busca de algo que possa realmente responder e transformar cada um de nós no melhor sentido da nossa vida. Fazer nesse momento esse repasse desse recurso para a Casa de Apoio à Criança, para mim, tem um significado muito profundo. Afinal de contas, essa casa me deu de presente a minha filha, Amanda, a quem tanto amamos, que desde o início, há 12 anos atrás, que nós recebemos a Amanda da Casa de Apoio à Criança, nós fomos abertos, transparentes, contando para ela a verdade e a realidade. E a cada dia nós aprendemos com a Amanda a desenvolver esse amor, esse sentido, como ela também aprende conosco. Então, é uma gratidão a mais, nesse momento, dentre tantas outras entidades maravilhosas que nós temos, que nos chamam, nos fazem um chamamento para a gente poder atuar, nos doarmos e fazermos a transformação interna nossa também nesse processo de atuar com os outros e mudar também os outros. Muito obrigado. Nós agradecemos. O Entre Linhas também é fortes emoções, né? Muito mais está por vir. Passar a palavra agora para a Thaís, que é a nossa coordenadora da entidade, para os seus agradecimentos aqui a todos que colaboraram. Importante, né, Thaís? Agradecemos sempre a organização do evento, ao Newton, a essa ligação afetiva imensa que vai ter para o resto da vida com a nossa instituição. Eu digo nossa porque eu já estou achando que todos nós nos envolvemos tanto que a instituição, na verdade, é nossa, é de Catanduva. É uma instituição que existe desde 1974 e realiza o acolhimento institucional de crianças e adolescentes que são retiradas da família por decorrência de maus tratos, violência, por alguma situação de vulnerabilidade que essas crianças têm que ser retiradas para ser protegidas. Daí começa todo um trabalho, algumas crianças retornam ao seio de a sua família, ou a família origem, ou a família extensa, avós, tios, algumas vão para adoção, e há histórias muito felizes, como essas que vocês acabaram de ouvir. Então, a Casa de Apoio à Criança realiza um trabalho que traz muitos benefícios à sociedade, muitas alegrias a todos, inclusive a todos nós que trabalhamos lá. Muito obrigada a todos. Obrigada, Thaís, ao Newton. Realmente experiência marcante aí para todos nós. E obrigada a cada um que contribuiu para esse resultado, para essa doação tão significativa, que terá um proveito aí
importantíssimo à nossa entidade. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Casa de Apoio, tem aqui o endereço também. Eles estão aqui na internet, no www.casadacreança.com.br. Vale a pena, viu, acessar e conferir um pouco mais do trabalho que é realizado por essa equipe aqui de Catanduva. Bom, damos continuidade à nossa programação nessa etapa, então vamos agora aos discursos. Nós convidamos então à frente o palestrante, dessa vez o Ricardo Pinfield. Por favor, Ricardo, vai falar sobre o tema na ótica do Espiritismo. Boa tarde, amigos. Uma alegria estar com vocês. Meu agradecimento ao Wagner pelo convite. É uma honra desfrutar desses momentos tão ricos de aprendizado. O Paulo, ele pediu licença a vocês para sentar aqui próximo à mesa. E eu vou pedir licença a vocês para entrar embaixo da mesa. Porque agora eu vou falar o quê? Depois de tanto aprendizado, tanta coisa boa, tanta coisa rica. E eu peço licença então que eu fico sentado também, porque aí é um desaforo entrar embaixo da mesa, mas isso é o que eu gostaria, tá bom? Um jornalista, ele tinha a tarefa, à época ainda das máquinas de escrever, da datilografia. E ele tinha que entregar um artigo seu, como consertar o mundo. E ele coloca a lauda, digita, e as ideias não fluem. E ele está em casa, e tinha um horário para entregar na redação, ainda naquela época, os jornais com as máquinas de linotipo, chumbo derretido, etc. Ele pede licença para o filho, com quem ele brincava todas as noites, um determinado momento, porque ele tinha invadido o tempo do filho para poder compartilhar esse artigo profissional. E ele procura distrair o garoto. Olha, agora você dá um tempinho, o papai ainda tem esse compromisso, coloca a lauda na máquina e as ideias não fluem. E o garoto, depois de demarcado, olha, mais alguns minutos, e passa esses minutos, e nada, ele bate a porta do escritório do papai. Papai, já podemos brincar? Meu filho, ó, o papai ainda não concluiu a tarefa. E ele então aguarda mais o tempo que foi estabelecido. Só que ele antecipa. Nós conhecemos os filhos, não é? E ele vem aquela ansiedade, não é? E entra novamente. E o pai teve uma ideia, uma brilhante ideia. Ali no seu gabinete de trabalho, ele tinha um mapa mundi. E ele falou: filhão, a brincadeira que a gente curte muito é montar um quebra-cabeça. Você vai adiantar a brincadeira para o papai e depois eu me encontro com você na sala. Tudo bem? Estamos combinado? Estamos combinado, papai. Que legal. E ele corta aquele mapa mundi, embaralha tudo, joga para o garoto lá na sala, chama o papai a hora que você terminar. Ele está livre do menino por um bom tempo, não é? E ele volta para trabalhar. E depois de poucos minutos, não mais do que 5 a 8 minutos, o menino retorna, bate na porta, ele fala: meu Deus do céu, o que aconteceu com esse moleque? Papai, vem ver o que eu consegui, eu já montei o quebra-cabeça. Que força estranha influenciou esse moleque? E ele vai lá para ver o que é que está acontecendo. O que você fez, meu filho? Como é que você conseguiu? E tinha montado. Papai, não foi difícil. Quando eu vi o senhor recortando, eu vi que atrás dessas imagens todas que eu não entendi nada como é que eu ia montar, tinha a figura de um homem. E eu acabei montando a figura do homem. E depois eu consegui montar o mapa que o senhor lançou como desafio para mim. E o pai abraçou o menino, encheu de beijos, falou: meu filho, parabéns. Eu preciso de poucos minutos para voltar a brincar com você até o fim da noite. E aí a lauda na máquina, e as ideias fluem, e o filho deu a dica, e consertando o homem, ele estava solucionando o problema do mundo.
Quando pensamos nessa contribuição nossa para um mundo melhor, nós imaginamos que mundo nós estamos vivendo. E é comum nós estarmos registrando aspectos negativos, que estão aí a olhos vistos para todos nós registrar. E nós destacamos a grande violência, ou as grandes violências que existem. E é a guerra que surge, nós vamos detectar a injustiça, a desigualdade, a fome, tantos problemas que tornam esse mundo cada vez mais difícil de se viver. Por outro lado, nós sabemos que consertando o homem é possível consertar o mundo. Esse mundo melhor para nós estarmos vivendo. E nessa reconstrução do homem está aí o nosso desafio. Porque se existe a guerra que incomoda todos, existem também as pequenas violências. Esta sim, diz respeito a nós, a cada um de nós, onde quer que estejamos. Porque se dependesse de cada um de nós, e um instrumento nas nossas mãos, nós mudaríamos tudo isso, a toque mágico. Mas não é assim que funciona, não é? Gostaríamos até que fosse, mas não é. Quando a gente observa os valores invertidos, não é? As coisas de ponta cabeça, os valores da educação sendo questionados. Agora, o que diz respeito a cada um de nós? O que é que nós podemos mudar? Se existe a guerra num sentido mais amplo, nós podemos eliminar as guerras no ambiente que nós estamos. E tantas vezes ainda existe. É uma guerra em que a gente atinge o outro com o pensamento, outras vezes uma indireta sarcástica, outras vezes algo que incomoda. Tocamos num ponto que fere alguém. Por quê? Será que não é melhor estarmos voltando o nosso olhar para nós? O homem hoje vai à Lua, os satélites aí estão, e tantos benefícios para a humanidade. E o homem reluta, cada um de nós, nesse processo de fazer uma viagem para dentro de nós. A Dani comentou sobre isso, não é? Essa viagem de descoberta dos nossos valores. Quando nos pegamos cometendo pequenas violências, quando normalmente existe uma mentira aqui ou ali, diga que o papai não está. Como é que nós educamos? Com o nosso exemplo de forma contrária ao que estamos dizendo. Outras vezes a corrupção, foi comentado pelos amigos. Nós, tantas vezes, estamos causando a corrupção em coisas pequenas no nosso dia a dia. Mas ninguém vai ver. Isso vai passar despercebido. Mas ninguém sabe que isso aqui tem 1 metro ou 2, 3 centímetros a menos. E onde está escrita as leis de Deus? A filosofia espírita, que agora completa, neste mês de abril, 162 anos, não é? Com a publicação de um livro chamado O Livro dos Espíritos. Essa filosofia espírita apresentada por Allan Kardec, que foi o organizador dos ensinamentos enviados por aqueles amigos como nós, mas que estão numa outra dimensão da vida, essa dimensão que nos aguarda após a nossa troca de roupa. Porque hoje nós estamos num corpo físico, mas nós não somos um corpo. Cada um dos amigos das 6 outras linhas filosóficas religiosas comungam do mesmo entendimento de que nós não somos o corpo físico. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um ser pensante. Nós temos uma alma. Aí os valores espirituais que
convergem em cada fala que nós observamos aqui. Agora, se nós sabemos que o que vale é a alma, que essa roupagem que cada um de nós escolhemos antes de vir para esse anfiteatro nessa tarde, e nós trocaremos logo mais na nossa higiene, a mesma coisa acontece conosco. Nós somos um ser pensante, uma alma, um ser imortal, e que trocamos de roupa, aspecto físico, em cada oportunidade que nós temos, como esta, de cumprir uma existência por aqui. Isso faz toda a diferença para nós. Nós não fomos, no entendimento da filosofia espírita, com respeito a todas as demais, que podem ter pequenas diferenças de entendimento e que todas as doutrinas são louváveis, nós, na verdade, não estamos aqui como um fim. Fomos criados no nascimento desse corpo, e quando a morte chegar, tudo acaba. Não. Na verdade, se existe essa alma, e no entendimento da filosofia espírita, a vida continua. E hoje nós tivemos tantas experiências por aqui, marcando uma existência, e nós retornaremos logo mais, num processo de aprendizado, que nós chamamos de reencarnação, que os grandes filósofos lá atrás já trataram da questão, e entendemos na filosofia espírita que é uma lei natural. E por que eu digo isso? Porque essa reforma do homem para um mundo melhor não é fácil, não é? A Daniela também, aproveito a fala dela, ela disse quão complicado é qualquer tipo de mudança que a gente se propõe a fazer. Vocês já imaginaram? Eu acredito que todo mundo aqui já experimentou uma mudança lá em casa, né? E aí tem que encaixotar as coisas, ajeita, aí tem que limpar, tem que organizar, e vamos para a mudança. Meu Deus, até arrepia. Agora, quanto mais a mudança que se faz imprescindível, que é de nós mesmos. Paulo de Tarso nos dá a citação da importância de estar despindo o homem velho, não é? Para estar nos vestindo com virtudes esse homem novo. E tantas vezes temos as tendências, as inclinações para os equívocos, as imperfeições, os erros. Mas existem regras, e quando lembramos de um roteiro, daquele que foi o ser maior que por aqui deixou marcada a sua presença, que é Jesus, ele deixa uma regra maior: faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Agora, por que nós ainda sofremos tanto? Por que nos debatemos com tantos conflitos, tantos problemas, tanta dificuldade nesse processo de mudança, de buscar uma harmonização conosco, de crescimento, de aprendizado? Para mudar este mundo, conserta-se o homem. E o que é que nós estamos investindo em nós para mudar esse homem? O que é que nós estamos reservando de tempo, em que a gente sabe que não fica só na roupa, mas que nós vamos levar conosco como patrimônio da alma? Nós vemos as inversões de valores no mundo, porque tantas vezes nós estamos correndo atrás das coisas que são mundanas, que vão ficar aqui. Óbvio, nós temos os nossos compromissos com os valores físicos, nessa dimensão que nós estamos, mas o grande problema é quando nós invertemos esses valores e passamos a dar o sentido para a nossa existência em busca apenas dos valores materiais, negligenciando aquilo que seria a essência nossa, os valores da alma. O quão nós estamos nos esforçando para desenvolver virtudes, qualidades, fazendo o bem, contribuindo, doando o nosso tempo. Mudar o mundo não é fácil, mas mudar o mundo
cabe a Deus. Agora, Ele coloca nas nossas mãos uma tarefa que é nossa. Certa feita, Chico Xavier, ele estava dando uma entrevista para um jornal em Belo Horizonte, e o jornalista pergunta assim: Chico, qual a sua maior missão na Terra? Ele olha com toda aquela sabedoria das grandes almas, ele olha nos olhos do repórter, e eu fico me colocando no lugar do repórter, aguardando o que ele queria ouvir. E muito possivelmente, imagino, que ele estivesse aguardando assim: ah, meu filho, a minha maior missão foi o trabalho com os livros que tantos irmãos da outra dimensão da vida ditaram a mim, me passaram ideias e que eu coloquei no papel. E foram mais de 400 obras. Obras que nos convidam à transformação do homem velho, não é? Rever os valores do Cristo, o convite à renovação, a prática, o exercício do bem, tendo como exemplo maior a figura de Jesus. São essas obras. E para a surpresa do repórter, muito possivelmente a surpresa dele, como de boa parte daqueles que leram o jornal, ele responde: a maior missão é vencer a mim mesmo. E a nossa maior missão? Se esse homem que foi tão grandioso, ele se intitulava um cisco, o que somos nós? Quando nós olhamos para esse céu tão extraordinário, e tantas estrelas para lá, e elas não estão para encantar o luar dos casais de namorados, mas elas estão dizendo assim: esse mundo é tão grande, e cada estrela dessa representa planetas que outros irmãos de jornada estão estagiando, como nós estagiamos aqui, nessa bênção da escola chamada Terra. E ao olhar toda essa dimensão, e hoje os homens buscando com a tecnologia, os avanços da ciência, eles chegam a trazer notícias de que existe indício de vida em outros planetas. Como o Toninho disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. A lembrança de Jesus, quando a filosofia espírita nos fala da pluralidade dos mundos habitados, e nós escutamos o Chico dizer assim: ah, meu filho, eu sou um cisco. E eu me pergunto, o que esse perturbado aqui vai ser então, se o Chico era um cisco? O que nós somos? Quando nós lembramos de Madre Teresa de Calcutá, que dedica a sua vida a levar esperança, dedicou a sua vida a levar esperança a tantos corações, a reconstruir o homem, não é? Para consertar esse mundo, mas preocupada com aquilo que era a sua área de atuação. Os outros problemas não competem a mim. E ela está ajudando, e alguém questiona, mas isso é em vão. E quando ela diz com tanta propriedade: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. São almas luz, são almas extraordinárias. Quando lembramos de Mahatma Gandhi, que é o tema, ou a inspiração do tema do nosso encontro, seja a mudança que você quer no mundo. Mas o desafio é essa luta conosco. André Luiz é um espírito que escreve pelo nosso querido Chico Xavier, e num dos livros chamado Sinal Verde, é um livro de conduta, de boa conduta. Nós levamos um monte de puxão de orelha quando a gente lê esse livro, né? Fala: meu Deus, olha, estou fazendo isso, e a recomendação de bons costumes, de educação, etc, etc. E ele diz assim, ele nos dá uma receita, né? Porque quando nós lembramos de Jesus, para fazer para o outro que gostaríamos que fizesse para nós,
Isso daí deve ser treinado com o próximo mais próximo de nós. E quem é o próximo mais próximo de nós? A começar pelos nossos familiares, os amigos com os quais convivemos no dia a dia, na sociedade. Ele sugere o seguinte, para a gente estar exercitando isso, essa reconstrução. Nós somos craques em apontar, ó, você está errado. Olha lá, aquilo lá não está certo. E na verdade, as pessoas, elas têm o direito de ser o que são. Nós não temos o direito de querer mudar os outros. É um ledo engano, imaginar que nós vamos mudar a vida dos outros. Nem da esposa, nem do marido, nem dos filhos. Nós não mudamos ninguém. O que podemos fazer é viver de uma maneira, com todas as imperfeições que temos, mas de uma maneira que busca a coerência. A filosofia espírita nos motiva, nos sugere que a gente siga essa linha, não é? Porque nós não mudamos ninguém. E quando pensamos nisso tudo, nessas propostas de mudança do mundo para um mundo melhor, a começar na reconstrução nossa, ele sugere assim: trate os seus familiares como normalmente tratamos os visitantes. Imaginemos, a gente organiza para receber amigos em casa, vai sinalizando para mim, meu anjo, o que é esse número, só para eu saber. Quanto? Já esgotou, meu Deus do céu. Vocês sabem como é que mede a evolução de um espírito muito superior? É pelo poder de síntese, sabe? Eles falam com poucas palavras muita coisa. E quando eu olho ali, ela mostra a plaquinha do 0, eu estava numa esperança dela estar errada, mas terminou. Mas eu gostaria de fechar com uma reflexão, pedindo licença, mais um minuto para a gente arrematar essas ideias. Conta uma história de uma criança, e esta criança com leucemia tinha poucos dias de vida, e ela convivia no hospital com a mãe, o pai, e os médicos informaram, talvez uma semana. E essa mãe tem uma ideia, ela liga no corpo de bombeiro daquela cidade, fala com o comandante que atende, chamado Bob, e diz assim: Senhor, eu imaginei o meu filho, ele tem o sonho de ser bombeiro. Eu estou resumindo ao máximo a história, tá bom, minha linda? Ele tem o sonho de ser bombeiro. E eu imaginei, se fosse possível, um dos seus homens estar visitando, ele ia ficar tão feliz. E as palavras do comandante Bob nos sugerem reflexões. Ele diz assim: ah, senhora, nós podemos, mas nós podemos fazer mais do que isso. Se a senhora tiver a autorização dos médicos, eu pedirei para os meus homens estarem indo aí, levará a pessoa encarregada de fazer um uniforme dele, ele passará um dia conosco aqui na corporação. E isso é feito. Aquele menino entra num estado de êxtase, de felicidade, emociona cada homem, cada soldado. Ele retorna ao hospital, tem uma sobrevida, mas agora a enfermeira-chefe não erra, a experiência fala mais alto. Ele estava num processo muito próximo de morte, e ela mais uma vez liga no corpo de bombeiros, pedindo, se fosse possível, 2 dos homens daquela corporação, para que pudesse estar ao lado de Billy nos momentos finais da despedida com a família. E aquele homem fala: claro que é possível, senhora, eu visitei o pequeno Billy ontem à tarde, mas vamos fazer diferente, porque nós podemos fazer mais do que isso. Se deixe a janela do quarto aberta, em poucos minutos diga para todos do hospital que é um treinamento, e por essa janela os meus homens passarão. E poucos minutos aquela sirene está a escada Magiros, e passa por aquela janela 16 homens, e ao lado do pequeno Billy, que desperta, busca consciência, olhando para a mãe
mamãe, o que está acontecendo? Mamãe. Ele olha para o comandante Bob, eu sou um bombeiro? E o comandante Bob, segurando as mãos do pequeno Billy, fala, meu filho, soldado Billy, você não é um bombeiro apenas, você é um dos nossos melhores homens. Ele sorri, olha para a mãezinha e os seus olhos fecham. Quando pensamos na transformação do mundo, vale lembrarmos das palavras do comandante Bob. Nós podemos fazer mais do que isso, a começar pelo próximo mais próximo. Me perdoe os minutos que eu estourei. Grato pela atenção de vocês. Maravilha, muito obrigada. Lembrando, olha só, acabamos de ganhar mais um presente. O Ricardo deixou ali aos fundos para ser retirado por vocês. Cada um de nós vai levar para casa um exemplar, o Livro dos Espíritos, para a gente fazer uma reflexão mais profunda sobre esse tema também. Bom, e agora a gente vai abrir espaço para essa pessoa, palestrante, figura marcante nas edições do Entre Linhas. A mudança que queremos no mundo. Continuamos com essa reflexão sobre este tema com a participação do nosso querido Padre Carlos. Por favor, Padre. Padre Carlos, que está atuando ali na paróquia São João Batista, em Vila Roberto, e atua também diretamente nos projetos sociais da Caritas Diocesana. Boa tarde para todo mundo. Vocês viram eu já arrumando a cadeira aqui, né? Então, também prefiro ficar sentado, porque eu acho que eu me sinto mais à vontade, tá bom? Bom, mas é um assunto tão complexo tudo isso, né? E tanta gente boa falando, tanta gente boa participando, mas eu pretendo também dar a minha colaboração assim de maneira simples e expressando aquilo que nós, cristãos católicos, queremos, né? Que no mundo seja mudado. O que nós queremos é o que Jesus quis e o que Jesus quer. Nós queremos um mundo mais solidário, queremos um mundo mais irmão, um mundo onde as pessoas se perdoem mais, um mundo onde as pessoas se ajudem mais, onde as pessoas se interessem mais pelos outros e principalmente por aqueles que mais precisam, por aqueles que mais têm necessidade de ajuda, né? Por exemplo, quando uma mãe tem 10 filhos e quando um filho fica doente, essa mãe, sem esquecer os 9 filhos, se volta de maneira muito especial para aquele que está doente, né? Então eu vejo que o que Jesus nos ensinou a fazer foi amar a todos e de maneira muito especial aqueles que mais precisam num determinado momento, né, da sua história, enfim. E então eu vejo que o sonho de Deus para nós, enquanto cristão católico, é claro que é um mundo diferente desse mundo que nós temos, né? Um mundo onde as pessoas sejam felizes, porque esse é o desejo de Deus para nós. Deus nos criou para a felicidade. Santo Agostinho, lá no século IV, já dizia isso. Deus nos criou para a felicidade. E o que todo ser humano quer é ser feliz. Não existe um ser humano que não queira ser feliz. Todos nós queremos a felicidade. E muitas vezes o problema nosso e da humanidade está aí. Ser feliz do jeito que pensa ser feliz. Nós somos limitados, somos incapazes de encontrar a felicidade por nós mesmos. É isso que nós cristãos católicos acreditamos, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Para que sejamos felizes de fato,
Nós não podemos ficar fazendo tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pensa, do jeito que a gente quer e do jeito que a gente imagina. Nós, enquanto cristãos católicos, acreditamos que precisamos de um Salvador. Precisamos da graça de Deus para nos ajudar a superar, né, a nossa condição pecadora, nossos limites, nossa fragilidade humana. E Deus, no seu imenso amor, sempre se coloca à nossa disposição para nos conceder a sua graça e assim nos ajudar, né, neste percurso da vida a melhorarmos a cada dia. Então, no livro de São Paulo aos Efésios está escrito que Deus nos criou para a santidade. O grande desejo de Deus para nós é a santidade. Deus quer que cada homem, que cada mulher seja santo. E porque Deus é santo, né? Nós, cristãos, católicos, acreditamos no único Deus. Mas acreditamos em 3 pessoas divinas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E esse Deus altíssimo, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, perfeitíssimo no amor e na santidade, chama a cada um de nós a buscarmos também a santidade. Então, a mudança no mundo vai acontecer a partir do momento que fizermos a vontade de Deus na nossa vida, porque isso é santidade. Ser santo significa fazer o que Deus quer, né? Esse Deus que é sumamente bom, esse Deus que é plenamente amor, que é plenamente misericórdia e compaixão e ternura e bondade e paz, esse Deus nos chama à santidade. Tanto é que a pregação de Jesus, tanto no início da sua vida pública, como após a sua ressurreição dentre os mortos, foi esta: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, a Bíblia inteira, na qual também está fundamentado, né, o cristianismo, a Bíblia inteira nos diz: renuncie o mal e faça o bem. Isso é santidade. Santidade é deixar o mal, renunciar o mal e abraçar o bem. E muitas vezes para isso nós temos que renunciar aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Por quê? Muitas vezes o que pensamos, o que acreditamos, não é o que Deus pensa, não é o que Deus acredita, não é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a viver. Então, nós queremos um mundo melhor, né? Que seja solidário, que seja fraterno, que seja mais irmão. Mas tudo isso nós, cristãos católicos, acreditamos que só vai ser possível quando nós compreendermos, né, o querer de Deus para nós, que se resume assim bem sinteticamente nisso: fazer o bem e renunciar o mal, né? E para fazer o bem, para renunciar o mal, por nossas próprias forças, nós acreditamos que não dá, né? Então Deus, no seu imenso amor, nos dá a sua graça, nos dá o seu auxílio pelo poder do seu Espírito, né? Que nos ajuda a superar coisas assim que, ao nosso ver, seriam impossíveis de ser mudadas. Mas Deus, para nós, é onipotente, é onisciente, é onipresente. Sozinho eu não posso, mas com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, eu posso.
vencer aquilo que na minha vida não está bem, não está bom. Posso também ajudar o outro, né? É claro, mediante a abertura do outro. Posso colaborar com a mudança do mundo para que o mundo seja melhor? Sim, posso, a partir da minha mudança. Então é claro, né? Eu reafirmo aquilo que todos já disseram. O mundo só vai mudar se nós mudarmos, né? A proposta de mudança, eu só posso mudar a minha vida, como o Ricardo disse para nós há pouco, né? Eu só posso mudar a minha vida. Agora eu posso ajudar o outro na sua mudança de vida, se o outro permitir, né? E assim nós vamos então descobrindo que sim, o mundo pode ser melhor. Mas nós também não podemos nos esquecer de que um dia foi perguntado para Jesus: você é rei? Né? Porque uma das acusações era essa, né? Para que Jesus fosse levado à morte. Ele está se dizendo rei, está contra César. E Jesus, ele responde: sim, eu sou rei, mas o meu reino, ele não é desse mundo. A novidade que Jesus nos trouxe foi o reino de Deus, né? Nós cremos naquilo que Jesus nos ensinou. Nós esperamos esse reino onde o amor seja vivido plenamente. E é claro que esse reino, ele começa a acontecer na nossa vida à medida que nós vamos acolhendo, né, as palavras de Jesus na nossa vida. Vamos acolhendo a graça de Deus na nossa vida. Então, o mundo vai mudar? Sim, se nós mudarmos. O mundo vai ser melhor? Sim, se cada um de nós for melhor, né? E o chamado de Deus para transformarmos esse mundo, para mudarmos esse mundo naquilo que é possível, é justamente um chamado à santidade, né? E ser santo significa ser feliz. Ser feliz não pelo ter, mas pelo ser. Eu sou feliz não é por aquilo que eu tenho, mas é por aquilo que eu sou. Sou filho amado de Deus. O amor de Deus me cura, o amor de Deus me liberta, o amor de Deus me faz irmão de outros irmãos. E eu gostaria de terminar essa fala com vocês, partilhando uma experiência que eu vivi hoje de manhã. Eu estava na rodovia Washington Luiz, e eu vi uma pessoa em situação de rua, um andarilho, e ele tinha no seu ombro uma gatinha, ou um gatinho, não sei, branco, né? E aquilo me impressionou, porque ele andava e a gatinha se equilibrava no ombro dele. Ele tinha que, de alguma forma, levar o gato, né? E eu passei, e a gente sempre correndo, né? Com um monte de coisa para fazer. E eu passei, vi aquilo, andei 1 quilômetro, 2, 3, 4. Falei, não, mas eu tenho que voltar. Voltei, parei o carro um pouquinho à frente, esperei ele chegar mais perto. Eu tinha 50 pães feitos em casa dentro do carro, com aquele cheiro, né? Eu falei, bom, pelo menos o pão eu tenho para ele e para a gatinha, que às vezes o gatinho come pão também, né? Mas aí eu tinha um pouquinho de dinheiro também do lado. Falei, vai dar para comprar a ração do gatinho, pelo menos, né, se ele entrar na cidade. E quando eu fui cumprimentá-lo, ele olhou para mim assim, com uma bondade, né? E eu olhei para ele e falei, olha, é para você. Obrigado, ele disse, né?
E aí eu já virei e já comecei a chorar pelo estado que eu vi ele ali, né? E ele agradeceu, eu agradeci, entrei no carro, tinha mais algumas pessoas, e aquilo me comoveu tanto, né? Então eu vejo que o que Deus quer de nós, para que o mundo seja melhor, é amor, é compaixão, é misericórdia para com o sofrimento do outro. E depois também eu me cobrei um pouquinho mais. Repressa da vida, né? Que às vezes não deixa a gente olhar para o outro, que às vezes não deixa a gente amar o outro. Eu falei, mas eu não perguntei o nome dele, eu não perguntei se ele estava precisando de alguma coisa, e estava, né? De que maneira eu poderia ajudar. E eu sou padre já há quase 12 anos. Então esse processo de mudança não é um processo que vai acontecer na nossa vida do dia para a noite. Nós somos muito resistentes, né? Àquilo que Deus quer e sonha para nós. Nós temos que vencer uma soberba enorme, um orgulho enorme, um egoísmo enorme. E nós, cristãos católicos, acreditamos que para vencer tudo isso, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus na nossa alma, na nossa vida, para nos ajudar. Então, que nós possamos colocar aí, né, o amor, a compaixão, a misericórdia, sempre presente na nossa vida, porque eu creio, né? Nós cremos, cristãos católicos, que a misericórdia, que significa, né, agir com o outro, com a miséria do outro, com o coração, né? Sentir a miséria, melhor falando, né? Misericórdia é sentir a miséria do outro com o coração e fazer algo, né? Deus, acima de tudo, é misericórdia. Amanhã, na nossa igreja, nós vamos celebrar o domingo da divina misericórdia, nos lembrando que o maior atributo de Deus para nós não é a justiça, é a misericórdia. Porque se assim fosse, pobres de nós, né? Então, que a misericórdia de Deus, ao nos alcançar, nos faça também misericordiosos para com o nosso próximo, e que nós possamos vencer, né, aquilo que não tem valor na nossa vida, e possamos, com a graça de Deus, enxergar o que verdadeiramente tem valor. E para isso nós precisamos da luz de Deus, da graça de Deus, né? Da palavra de Deus, para assim vivermos. Então, muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe. Nós que agradecemos aí a esse conteúdo fabuloso que sempre nos recarrega, né? Quando estamos com o Padre Carlos. E vamos para mais um palestrante. Dessa vez nós vamos ouvir, está com a gente, pastor Gustavo. Por favor, pastor. Tem oportunidade então para falar sobre este tema, a mudança que queremos no mundo. Fique à vontade. Diferente dos demais, eu vou tomar o lugar dela. Que cara de pau, né? Mas eu vou tomar o lugar dela porque eu prefiro o púlpito. Eu sou professor também, né? Então, normalmente quando eu estou com os alunos, eu utilizo o púlpito, fica mais fácil, né? E eu me familiarizo com ele. Eu queria dizer que para mim está fácil. Até brinquei com o Paulo, né?
Paulo de Carvalho é amigo pessoal, né? Amigo, mestre, a gente tem caminhado muito porque aquele menino com aquela cara de anjo, parece um anjo, né? Ele é meu mestre na prática das artes marciais, né? Então, você vê, né? É isso aí, ó, aquele menino é bonzinho demais, né? E tem um coração que é único. E ele me fez o convite primariamente, depois me apresentou ao Wagner, né? E nós conversamos, então eu me sinto, de fato, privilegiado pelo convite que ele me fez primeiro, e depois o Wagner. E eu brinquei que aqui está fácil, é só fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Né? E padre, não faz isso não. Eu sou mole para chorar. O senhor chorava, eu chorava lá. Eu falava assim, gente, como é que faz? Eu tenho que pelo menos chegar inteiro, né? Assim, fazer de cara que estou inteiro, né? Mas é um prazer imenso estar aqui falando. E aí, eu quero fazer a introdução desse nosso momento a partir da ótica protestante, né? Cristã. E eu tomo a liberdade e peço licença para todos os demais que aqui estavam. Observe o que o Girard falou no início. Tomei a liberdade, Girard, né? A mudança começa comigo, já dizia o profeta há 1400 anos. Olha que interessante. Mohamed falava isso há 1400 anos. A mudança começa comigo. O Toninho deixou claro nesse contexto todo, quando ele diz assim, à medida que um ser se ilumina, segundo o que o Toninho falou, muitos se iluminam com aquilo que ele é. Olha que interessante, nós estamos mudando só a semântica. À medida que eu me ilumino, outros que estão próximos também são iluminados. A Daniela, que inclusive já pedi para ela aquela música, falei, olha, por favor, manda a música para mim, que eu gostei, que eu tenho que apresentar para os meus alunos, né? Gostei muito dela, né? Ela disse assim, se você quer acordar a humanidade, acorde a si mesmo. O Paulo, né, além de ter falado do Michael Jackson, que eu também sou fã, muito aliás, ou seja, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, né, dá uma olhada em si mesmo. Eu gostei muito de uma frase que você falou no finalzinho, que tem a ver com isso. A mudança, ou melhor, atenuar o meu sofrimento, atenua o sofrimento alheio. Olha que interessante cada uma dessas expressões. O Ricardo, quando ele fala do jornalista, dizendo como consertar o mundo, como é que eu posso consertar o mundo? Consertando o homem, eu automaticamente então soluciono o problema do mundo. Ou seja, novamente, eu sou o foco desse contexto. E o padre Carlos, ele faz uma observação interessante. Ele fala da graça de Deus e ele deixa claro que o mundo para se tornar melhor, tem que entender a vontade de Jesus, que é amar a todos. E aí ele enfatiza a questão da graça de Deus, ou seja, eu preciso entender o querer de Deus para poder me tornar uma pessoa melhor. E aí ele deu um exemplo extraordinário nesse sentido. Quando eu olho tudo isso, eu me lembro que então o tema que foi aqui apresentado se baseou numa corrente religiosa que não está aqui, mas de uma pessoa que foi grande, o hinduísta. Então nós temos outras correntes que estão aqui, mas a base daquilo que o Wagner apresentou é essa frase mesmo de Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo, que é um hinduísta. Então nós podemos acrescentar que, além das 7 vertentes aqui, podemos colocar mais uma, a 8ª, que tem a mesma ideia, o mesmo princípio. Agora, se tudo que nós já falamos até agora, e eu gostei muito, né, da frase que a Daniela falou, e que também depois foi enfatizada pelo Ricardo, a dificuldade de mudança. Por que a gente tem dificuldade já que tudo que nós falamos trafega quase de maneira muito similar? Por que essa dificuldade? E aí eu tomo a liberdade de pedir licença e dar um exemplo de uma história também, que pode ajudar. Conta-se que um homem foi fazer a travessia das cataratas do Niágara. Cataratas do Niágara é uma confluência de águas, tal qual nós temos aqui, né? Mas entre Estados Unidos e Canadá. Então, é um conglomerado de águas maravilhoso. E ele foi fazer a travessia
como vocês já devem ter visto, eu sou um cinéfalo, eu gosto de filme, em que a pessoa coloca cabos de aço, e aí ele vai passar de um lado para o outro, ele segura um cabo que dá equilíbrio, e ele vai passar de um lado para o outro, dessa confluência de águas imensa. E ele faz essa transposição das cataratas. Quando ele chega do outro lado, ele olha para as pessoas que estavam ali e viram a ação dele e diz assim: o que vocês acharam? Todos ficaram impressionados. Achamos que você foi absolutamente brilhante. Sua técnica, sua postura, sua conduta, o equilíbrio, a segurança que você transmite é impressionante. Ele olha para o povo que viu aquilo e disse assim: olha, vocês acham que eu posso retornar? E todos disseram sim, com certeza. Se você veio, você volta. Você tem capacidade para isso. Você já mostrou tecnicamente isso. Vocês acham que eu posso retornar com um objeto à frente? Alguns pensaram, mas não, pode dificultar um pouco mais, mas ainda assim você tem condições de sim, retornar, equilibrando-se e levando aquele objeto. Vocês acham que eu posso então retornar com esse objeto e um peso nele, dificultando um pouco mais? No caso, este carrinho, e aí mostra um carrinho, colocando um objeto dentro desse carrinho. Alguns pensam, falam: olha, fica um pouco mais difícil, porque você vai ter que equilibrar o carrinho, um peso dentro, você mesmo, mas você tem capacidade para isso. As dificuldades todas não irão impedi-lo de fazer essa transposição. Ao ouvir isso, ele olha para uma senhora que está lá e fala assim: você quer entrar no carrinho agora? E aí ela falou: não, aí não, né? Talvez o grande problema seja esse. Todos nós que temos confissões religiosas diferentes, temos essa similaridade que foi apresentada aqui. Todos nós. Talvez a gente precise entrar no carrinho só. Só entrar no carrinho. Deixar um pouco, às vezes, a teoria de tudo que a gente falou e fazer isso com muito mais frequência. Vou responder o que eu falei para você lá, Wagner. O Wagner, a gente trocou uma ideia um pouquinho antes de vir. E eu entendo, às vezes ele fala: olha, puxa vida, demanda trabalho, né? Mas vale a pena. Aí o Newton faz o que fez também, não vale, né? Não, tem umas coisas que judiam da gente, né? Eu estou chegando nos 50, gente. Não parece. Não tem nenhum amém para dizer que não parece? Faz aí, Paulinho, pelo menos. Um só. Então. Não, mas não parece, né? Não parece. É impressionante como isso faz bem. Então, Wagner, continue. Mesmo. Porque a gente começa a perceber, então, esse contexto de tudo que a gente falou, o quanto é singular essa realidade. E aí, a partir desse contexto, eu queria também, na ótica do que o cristianismo protestante pensa, falar um pouco daquilo que eu entendo, que é fundamental para a gente mudar. Rubem Alves, e eu tomo a liberdade de citá-lo, porque, repito, por dar aula, né, eu utilizo muito algumas figuras. Ele dizia que a vida tem sua sabedoria. Se nós tentarmos ajudar a lagarta a sair do casulo, a borboleta morre. Se eu tentar ajudar o broto a sair da semente, ele se destrói. Se um ovo é rompido por uma força externa, a vida cessa. Mas se ele é rompido por uma força interna, é porque a vida surge. E aí ele conclui dizendo: as grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Ou seja, para que eu possa mudar algum contexto, mudar uma realidade, eu preciso mudar. Sou eu que preciso mudar. E todos nós aqui falamos isso. Falamos sobre esse contexto. E aí eu tomo a liberdade de citar, então, observando aquilo que o Padre Carlos falou, uma pequena porção das Escrituras, para que a gente pense sobre isso de maneira bem rápida. E disse-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus estava deixando claro para a gente nesse contexto. Nós temos as nossas regras confessionais. O Jihad fez observações a respeito, né, daquilo que ele crê. E é interessante, e por isso que eu estou falando que foi muito legal tudo isso. Gente, é muito igual. É um barato. Eu me diverti com tudo isso. A grande questão é que a gente precisa entrar no carrinho. E olhando esse texto que Jesus fala, quando ele é abordado pelos seus discípulos que dizem assim: quais são os 10 mandamentos? Como é que o senhor pode resumi-lo? Já que os 6 primeiros falam da minha ação ou da minha maneira de lidar com o ser divino. E as 4 com o meu próximo. E Jesus resume. E quando ele resume, ele está dizendo basicamente assim: você quer mudar alguma coisa? Você precisa mudar, primeiro de tudo, precisa entender isso. Então ame a Deus usando a sua racionalidade, o seu sentimento, aquilo que você é como gente. Ame a Deus. Mas para você deixar claro que você ama de verdade Deus, expresse esse amor no próximo. Porque senão vai ficar incoerente. É por isso que lá nas epístolas de João, você vai ouvir assim: não adianta você falar que ama a Deus se você não amar o seu próximo. Há um contrassenso aí. Então, se você está dizendo que ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua alma, expresse esse amor a Deus amando o seu próximo. Como? Então eu preciso me amar também. O ciclo fecha. Se eu entendi que eu preciso mudar, e muitas vezes eu preciso mudar, inclusive me amando e entendendo tudo aquilo que nós fomos falando aqui, amando a mim mesmo, eu consigo amar ao meu semelhante. Quando eu faço isso, eu digo, sem palavras, a quem está perto de mim: eu amo a Deus. E aí, eu mudo o mundo. Foi o que você fez, Nilton. Porque teoricamente, você estava achando que você estava mudando a vida da Amanda. Não, meu amigo, você mudou a tua vida primeiro. A sua vida foi mudada. Eu vou mudar a vida da Amanda. Que nada, você mudou a tua para sempre. Para sempre. Deus te deu um presente extraordinário, a Amanda. Olha que coisa extraordinária. E por consequência, a casa é também um instrumento abençoador. A gente está achando que a gente está abençoando, dando R$2.700 para ele. Nós estamos dando muito mais, mas nós estamos sendo abençoados muito mais por eles. Muito mais. É um efeito extraordinário isso. Essa realidade, esse contexto. Extraordinário. Extraordinário. E é por isso que naquele momento em que o Senhor viu aquele homem andando, Padre Carlos, essa palavra aqui, ela foi diretamente na alma, fruto da graça de Deus que alcançou primeiro o Senhor, porque nós éramos também pobres, nus, e precisávamos também de Deus. Aliás, tem um texto que fala que tinha uma mulher que não era nem do povo de Deus e pediu que Deus o abençoasse, e ele disse assim: mas eu vou dar das migalhas, eu vou dar o pão do povo. Ela falou: eu pego as migalhas. A mulher Sírio-Fenícia: eu pego as migalhas, me serve. Ele falou: grande é a tua fé. A gente precisava das migalhas, e a gente teve a misericórdia de Deus que nos deu essa realidade, para poder dar a outros. Esse é o contexto. Eu amo a Deus, amando a mim, expressando isso no meu próximo, e aí eu não preciso nem abrir a boca. E aí eu queria caminhar já para o encerramento, dizendo que uma das maiores experiências da minha vida tem a ver com o contexto da educação, que eu acho um instrumento poderoso de transformação. Inclusive, essa é uma das vertentes, infelizmente se perdeu, deveria ter mais isso, em que era muito comum o cristianismo, quando ele chegava em algum lugar, ele chegava com hospital e escola. Era muito comum isso.
Assim foi o catolicismo romano, assim foi o protestantismo. Eu chego com escola e hospital, porque se eu construo educação, eu transformo realidades. E se eu chego com o hospital, eu abençoo aqueles que estão precisando disso. Eu não sei em que momento do tempo e da história isso se perdeu, precisamos revisionar isso, mas, né? E eu acredito profundamente na educação como instrumento libertador mesmo. Pois bem, eu dei aula há muito tempo, eu dou aula hoje em função de um contexto, né, em algumas escolas particulares lá de Rio Preto. Eu pastorei uma igreja, mas dou aula também, né? Aula de filosofia e sociologia. Eu sou meio doido por causa disso, então faz parte. E aí, durante 7 anos, eu mudei um pouco o foco. Eu deixei de dar aula em alguns lugares e quis dar aula no Estado. Tem lá, não como concursado, tem categoria O que eles falam, né? 5 minutos. Estou olhando, já estou vendo. Né? Então, como no Estado, talvez por idealismo, por acreditar que a gente pode tentar amar o meu semelhante, que não tem os mesmos recursos que os outros que estudam em escola particular, aquela coisa toda, né? Mas foram os 7 anos mais extraordinários. Eu podia dar vários exemplos, vários, mas eu vou pegar um só, que foi o do último ano, antes de eu deixar o Estado, porque aí o meu filho, né, o meu caçula, meu nenenzinho pequenininho, que eu brinco, né, o caçulinha de 22, o mais velho tem 25. Você vê, né? Estou conservadão. E então ele passou na universidade, está em São Paulo, né, ele passou no Mackenzie e está lá, né? E eu fiquei todo orgulhoso, porque eu sou mackenzista também, então aquilo é maravilhoso, você vê o filho lá estudando, é um barato. Aí eu tive que abrir mão de algumas coisas, porque eu tinha que bancar ele lá. Agora, né, eu não poderia ficar sem as receitas que eu tenho, e aí eu passei a aceitar novamente os convites das escolas particulares. Né? Mas no último ano, que foi em 2017, eu vivi, eu repito, várias experiências, mas essa foi extraordinária. Eles me chamaram para ser paraninfo da turma, tal, eu fui, né, do 3º ano, e aí eles fizeram uma imensa de uma brincadeira que eu achei maravilhosa. Professor, grava um vídeo para a gente. Pensa numa escola simples, onde os alunos não têm recursos, onde o mundo deles é um mundo complexo, onde engloba tudo aquilo que vocês ouviram, que nós ouvimos aqui, de gente que vem com dores de casa, com gente que tem problemas, tudo isso que nós ouvimos, todos os contextos. E que na escola, nesse contexto dessa escola, que fica em Nova Aliança, eu dava aula lá, a ideia do corpo gestor era transformar a realidade daqueles alunos, mudar o contexto deles, através da educação. E aí, grava uma mensagem para a gente. Eu peguei e falei, então tá, né? Gravei a mensagem, entendendo que eles iam apresentar lá no dia da colação de grau. Que nada. Fizeram um pecado maravilhoso, que mentiram, porque não era isso. Nesse caso vale a pena mentir, porque valeu a pena, porque eu fiquei emocionado depois. Valeu, não pode mentir, mas esse caso foi bom. Foi legal. No dia da colação de grau, nada da apresentação. Eu até brinquei com a Flavinha, que era a comandante lá. Falei, cadê, né? Ela falou, o diretor não deixou. Mentiu de novo, mas não tem problema, valeu a pena, né? E aí, no dia seguinte, que foi a noite de jantar, aquela valsa dos patos, aquela coisa toda, né? Chique, bonita, ela foi até no Bernadette Buffet, foi legal, claro. Comi bastante. Nós entramos, o padrinho entrou, o paraninfo entrou, tal. Teve a valsa com os pais, 2 minutos, está acabando. Teve a valsa com os pais, e aí eles terminaram e falaram assim, agora a gente quer fazer uma homenagem para alguém que nunca tinha percebido algo que fez diferença em alguns contextos. E aí eles colocaram o meu vídeo. E aí eu virei e falei assim, mas que palhaçada é essa que esses moleques estão fazendo, né? Mas aí eles deixaram claro esse texto que Jesus me ensinou, porque a gente não imagina o quanto a gente pode fazer bem para alguém. Eu só estava tentando ajudá-los. E aí eu vivi a mesma sensação que você viveu, a mesma que o senhor viveu, a mesma. Porque eles começaram a fazer o seguinte, alunos do Estado, da cidade pequenininha de Nova Aliança. Naquele ano tinham 30 alunos que a gente deu aula, do 3º ano, na parte da manhã. 50 se for o total, mas nesse caso foi específico do 3º da manhã. Em que a perspectiva de faculdade é muito pequena, que dirá faculdades públicas. Desses 30, metade passaram em universidades públicas. Os outros 50%, 30 passaram em universidades particulares também. 15 passaram em cursos técnicos. Filadélfia, FATEC, né? E 5 ajudaram os pais. Eu lembro que a Bruna ficou na sorveteria com o pai,
o Gabriel ficou com a farmácia com o outro pai, depois ele iria fazer, mas, né? E aí eles faziam assim, terminava de falar alguma coisa rápida, eles saíam e falavam assim, professor, e aí tirava. Unesp Assis, e saía. Aí o outro tirava, Unesp Franca, e tirava. Aí a Flávia, que era a mais simplesinha de todas, eu lembro que eu lembro que ela terminou, ela tirou, olhou para mim e falou assim, ó, medicina prudente, daqui 6 anos eu volto e entrego meu diploma para o senhor. Minha vida mudou, meu mundo mudou. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Assim a gente pode tentar mudar o mundo. Obrigado. Deus abençoe. Muitíssimo obrigada, pastor Gustavo. É a primeira vez com a gente, pastor, aqui? Seja bem-vindo, então. Com certeza, já está convidado para as próximas edições. Mas vou pedir para o senhor retornar, juntamente com os nossos colegas, para ocupar aqui um lugar à mesa. O senhor vai ser o primeiro, vai puxar a fila aí para deixar as considerações finais. Rapidamente, uma mensagem de 3 minutos. Enquanto vocês se posicionam, eu gostaria de passar a palavra. Pode ser, doutor? Ok. Nós tivemos, então, o padre Carlos está ausente, ele teve de se ausentar, por conta de compromissos já previamente agendados. O senhor fala com a gente, então, rapidamente, enquanto o pessoal vai aqui se acomodando? Boa tarde a todos. Nós vamos partir agora para o encerramento, e no encerramento, os palestrantes, eles fazem considerações finais. Porque eu estava conversando com eles e, da mesma maneira que o público é impactado, os próprios palestrantes também são impactados. A gente tem a noção de que, para eles também, esse encontro é bastante significativo e também transformador. Todos nós saímos ganhando de alguma maneira, né? Então, eu gostaria de, nesse encerramento, antes da fala dos palestrantes, nas considerações finais, expressar aqui a minha gratidão a todos, especialmente aos amigos, porque considerava alguns deles e considero todos eles agora amigos. Muita gratidão, porque hoje quando a gente estava em casa, antes de vir para cá, eu estava comentando que, assim, esse aqui é o 7º Entre Linhas, né? E eu sempre fiquei em dúvida, vai ter outro? E eu sempre acho que não vai ter outro, porque é um pouquinho cansativo, dá um pouco de trabalho, um pouquinho de tensão. Aí a gente vem aqui e a gente queria ver aquela expectativa, né, de ver lotado aqui. Aí eu me lembro do Alex Mascaro, nosso amigo lá do fundo, que um dia ele me disse, depois de uma reunião desse tipo, ele me disse assim: Wagner, você contou só as pessoas que estavam ali presentes fisicamente, mas aqui talvez haja pessoas que não estão aqui fisicamente. Para quem não acredita nesse mundo imaterial, a gente acredita na tecnologia, né? Então, isso aqui está indo pelo Facebook para outros países, inclusive, não é isso? Então, seja fisicamente aqui, seja imaterialmente aqui, seja pela tecnologia, seja pelo canal do YouTube, porque todos os nossos eventos têm um canal do YouTube que, se você procurar lá, Religar Entre Linhas, você acaba achando. Esse é o 7º, tem 6 gravados. Quantas pessoas vão ser tocadas pelas palavras dos palestrantes, pelas mensagens, pelo conteúdo? Quantas reflexões e conclusões o evento está provocando nas pessoas? E talvez, mais que tudo, está provocando esse sentimento de unidade, né? Esse sentimento de que nós não somos assim tão diferentes, não. Talvez nós sejamos
muito mais iguais do que diferentes, né? Então, quando a gente consegue se reconhecer no outro, que aparentemente é tão diferente, talvez aí haja um sentimento real de fraternidade, talvez aí a gente descubra um pouco mais do que é esse amor de que Jesus fala, talvez aí a gente consiga compreender um pouco mais o que é essa mudança do mundo, né? Porque é uma coisa talvez de um sentimento que toma conta da gente e faz com que a gente se sinta obrigado a fazer alguma coisa. Porque se eu consigo realmente me identificar e me enxergar no outro, a dor dele é a minha dor também. E aí eu não consigo ficar inerte só apreciando a dor do outro, e eu sou levado a me ver no outro e fazer alguma coisa concreta pelo outro, que alguém disse aí que o outro e eu somos mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é um aprendizado muito importante. Eu quero agradecer à Fundação Padre Albino, que disponibilizou novamente esse espaço, que leva o nome do Padre Albino, que é um exemplo para Catanduva e região, e o Brasil e o mundo precisa saber disso. Quero agradecer a todos os voluntários, sem os quais a gente não conseguiria concretizar. A Kátia Miller é um dos exemplos, mas tem outros voluntários aqui na casa, como a Suelen também. E eu quero agradecer profundamente, assim, eu me considero amigo e admirador dos amigos que podem vir aqui e com um coração tão grande, além do ensinamento das palavras, talvez ensinar muito mais a gente com o sentimento, porque dá para sentir o que vocês sentem. E mais do que isso, talvez um exemplo, porque quantas vezes vocês viram uma cena como essa? 7 linhas de pensamento religioso, um do lado do outro, se tratando por irmãos. Então, a presença deles já é talvez o maior ensinamento. Então, estamos lucrando todos os ensinamentos verbais deles. Então, muito obrigado, gratidão a todos e parabéns. Esperamos conseguir, depois desse estímulo do pastor, que a palavra de Deus vem para a gente e os sinais de Deus vêm para a gente através das outras pessoas também. Ele acabou de me dar uma dica que talvez tenha um 8º entrelinha assim. Muito obrigado a todos. Agora eles vão fazer suas considerações finais. Obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns a todos pelo empenho para a realização do nosso evento. Pastor, então, já está com a oportunidade. Eu queria agradecer, então, ao Wagner, os meus demais irmãos, nesse momento, a gente poder partilhar tudo isso. Eu acho que a frase utilizada pelo Wagner é interessante. Entre as coisas que eu acredito, né, a filosofia também me ajuda no sentido aspecto. A gente deve ter a nossa identidade sem deixar de estar atento à alteridade. Eu tenho a minha realidade confessional, ela está aqui, cada um de vocês tem, todos nós temos as nossas realidades confessionais, mas eu posso ter a autoridade de pensar no outro, enxergar o outro, e aí eu posso fazer isso com empatia, que é me colocar no lugar dele, sem julgamento, sem achar que eu sou melhor. E é interessante que foi isso que Jesus também nos fez, porque quando ele diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele fala no contexto de religiosidade. Se vocês olharem lá o texto, ele está falando no contexto de religiosidade, ele está dizendo assim, conheçam a verdade e fiquem livres, inclusive, primeiro, de vocês mesmos. Portanto, nós conhecemos a verdade, nós não detemos a verdade, e ela nos libertou, primeiro de nós, e abriu a porta para um novo caminho, um caminho de amor. Que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez. Minha gratidão aos organizadores, convite, minha desculpa ao controle do tempo. Vocês não sabem o que eu vou escutar quando eu chegar em casa, porque está ali a dona Roselene e a filha mais velha, eu estou liquidado, porque eu fui indisciplinado, eu estourei o tempo. Wagner do céu, me perdoe, os amigos e cada um de vocês. Uma alegria muito grande compartilhar desses momentos. Aquele escritor caminhava à beira-mar e ele observava aquelas estrelas do mar, num número tão grande. E ele começa a pegar uma estrela e devolve ao mar.
mais alguns passos, uma outra, e devolve ao mar. E um jovem pergunta para ele: mas professor, o que está fazendo? E na verdade ele diz assim: devolvendo essas estrelas para o mar. Mas veja, quantas que existem? Você vai salvar quantas? Insignificante. E ele lança mais uma de volta ao mar. Fala: mas para essa eu fiz a diferença. E eu quero dizer a vocês, Wagner, a equipe organizadora, a cada um de vocês, que o 7º Entre Linhas fez a diferença. A palavra de cada um de vocês fez a diferença ao meu coração. Muito obrigado. Eu vou pegar o embalo dos agradecimentos, né? Sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom estar entre os irmãos, sempre muito bom ser acolhido com o carinho da organização. É fantástico, né? E a presença de todos vocês. E tentar usar essa presença como um lembrete para vocês mesmos. Vocês tinham milhares de outras escolhas para fazer hoje à tarde. A maioria delas, muito provavelmente, mais fácil. Muitas delas mais fáceis. Mas vocês escolheram estar aqui. A mudança efetiva que se possa promover é feita, antes de tudo, de escolhas. Basicamente, de escolhas. E se tivesse que resumir esse assunto de mudança em uma única palavra, eu diria que seria ressignificação. A liberdade que a gente tem, e que muitas vezes a gente não reconhece, de ressignificar todas as coisas através da mudança do olhar. Muda o teu olhar, muda o teu jeito de enxergar o mundo, e o mundo muda automaticamente. Mas não se esqueça de um ponto-chave. O único espelho verdadeiro são os olhos à tua frente. Então, nesse trabalho tão nobre, aprenda a se enxergar nos olhos do teu semelhante. Porque enquanto você não fizer isso, a estrada vai ficar um bocado mais difícil pelo seguinte: como todos ressaltaram, essa mudança dá um trabalho danado. E vai ter hora que vai dar vontade de desistir. Na hora que der vontade de desistir, que você estiver bem cansado, a tua memória vai te trair. No seguinte sentido: muito provavelmente vai dar uma vontadezinha assim de que as coisas fossem todas do teu jeito. E a gente acaba esquecendo que quando as coisas são do meu jeito, isso implica em não serem do jeito das outras pessoas. E isso é imaturo, injusto, incoerente e egoísta. O único espelho verdadeiro são os olhos à tua frente. Muda o teu olhar, você muda o mundo inteiro. Se disponha, só isso, o resto acontece. Vamos junto que a gente vai mais longe. Deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu pedi para minha mãe assim: mãe, eu quero conhecer todas as religiões. Eu quero conhecer todas as religiões. E ela, com uma mente muito aberta, muito acolhedora, ela falou: tá bom, filha, eu te levo. E ela foi me levando em todas as linhas. E aí eu comecei a ficar numa situação muito complicada, porque eu adorava todas. Eu falava: nossa, o que eu faço? Eu adorava todas e via o lado especial de todas. E aí eu comecei a falar com Deus: mas eu quero viver tudo. Eu quero sentir tudo, Pai. Falava com ele. E hoje eu me dei conta, dentro daquela adolescente de 16 anos, que essa vontade foi cumprida. Deus me deu de presente isso, de poder amar, admirar cada um e viver o yoga. Eu tento viver o yoga, e o yoga é a união
E talvez só hoje eu tenha entendido o que é isso. Porque a gente falou uma coisa só aqui. Só que cada com um jeitinho diferente de falar, mas nós falamos a mesma coisa. Nós somos um só, nós estamos alinhados. E se a gente tiver consciência disso, a gente vai ser muito livre, muito feliz e muito realizado. E eu só tenho a agradecer mesmo esses irmãos. Mesmo, porque é como eles tocam com amor e eu sinto amor em cada um e a consciência divina em cada um. Muito obrigada mesmo, todos. Esse é um momento que realmente a vibração fica mais forte e ela transcende a todas as palavras, né? Então não são palavras aqui que pode fazer qualquer conclusão, porque o sentimento em Deus fala mais alto. O Padre Carlos falou muito da necessidade para as nossas transformações internas, a graça do Pai, a graça de Deus. E perfeitamente que sem o Espírito de Deus que está na nossa própria santa presença crística ou búdica ou krishna dentro do nosso ser, nós não somos ninguém. Fora dessa presença, dessa graça divina, nós não nos constituímos, não nos afirmamos numa presença existencial de fato. Eu pensei que eu fosse falar alguma coisa sobre essa transformação do mundo, mas eu também estou muito tocado, porque desde o Nilton, todos os irmãos, Daniela aqui, Dr. Wagner, toda a organização, vocês estão irradiando muito, vocês estão vibrando muito. Não se trata aqui de uma vidência, não é isto. Não precisamos ser vidente, claro, vidente, não é isto. O coração percebe, todos estão percebendo. E eu também estou percebendo. Então, eu saio daqui hoje, meus irmãos, minhas irmãs, Dr. Wagner, eu saio daqui com o meu mundo interno bastante modificado. Com certeza eu testemunho a vocês que de agora adiante, como foi de outras vezes, mas parece que essa vez ficou mais forte, eu terei muita força e inspiração para todos os meus trabalhos de Umbanda, de ciência, arte e de integração, como Daniela falou, yoga, nesta unificação da verdade de Deus, a verdade da vida. Vocês me desculpem, mas eu ainda vou pedir mais 2 minutos, porque nós iniciamos, Cátia, com um mantra de São Francisco de Assis. Eu tive a oportunidade de ficar 42 dias na quaresma, juntamente às irmãs franciscanas de Santo Antônio, cidade de Socorro, um momento auspicioso na minha vida, e eu fui presenteado ao ir embora com uma linda mensagem do pastor Rubens Alves, né? Esse que você disse? O pastor Rubens? Sim, do escritor, mas ele é um protestante. Exatamente, e ela também, a irmã Lúcia, franciscana, me presenteou com muitas lições do Rubens Alves, e aqui eu pude rever. E eu gostaria de fechar agora com mais 2 minutos, uns 10 segundos, com o mantra de Santa Clara de Assis. Fica aí a mensagem nossa de unificação espiritual, religiosa, a toda essa transformação do mundo a partir de nós. Muito obrigado. Aqueles que puderem cantar junto, vamos cantar.
profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: não é agradecido a Deus aquele que não agradece as pessoas. Então, eu agradeço aqui ao Dr. Wagner, na presença dele, e todos os colaboradores pelo evento, e que continuem nesse propósito de união, nesse propósito de mostrar o que é a verdadeira mudança do mundo. Começa com esse tipo de evento. A semente já foi plantada desde o primeiro e, se Deus quiser, os frutos serão colhidos em breve. Outra questão também em relação a todos que participaram num sábado, onde poderiam estar no lazer, poderiam estar fazendo as outras coisas. Eu também agradeço a presença de cada um de vocês, porque nós aprendemos com cada um e aprendemos com todos também, porque aqui é uma troca de informação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em relação às considerações finais, Deus, ele diz no Alcorão, num pequeno capítulo, que o ser humano está em perdição. Ele jura pela era dizendo: o ser humano está em perdição, exceto aqueles que recomendam uns aos outros a verdade e a paciência. 2 tópicos. Isso há 1400 anos atrás foi revelado esse capítulo, e hoje nós vemos que muitos dos seres humanos estão em perdição. Se nós não focarmos na verdade, se nós não focarmos na paciência diante das adversidades, dificilmente nós mudaremos o mundo, porque atribulações virão, e nós temos que nos manter na verdade, porque se nós fugirmos dela, automaticamente haverá ódio, haverá intolerância, haverá ausência de respeito. O respeito é primordial, tudo começa com o respeito. Eu não preciso concordar com o outro, eu não preciso aceitar a linha religiosa do outro, mas eu tenho, como ser humano, a obrigação de respeitar a cada um e as suas escolhas. Deus nos deu esse livre-arbítrio, Ele deu a cada um os caminhos que Ele quer seguir. Se nós respeitarmos uns aos outros, nós seremos respeitados. Se eu não apontar o dedo para o outro, os outros 4 dedos não serão apontados para mim. Então, o respeito acima de tudo. Um querido sheik em São Paulo, Sheik Bukai, certa vez ele deu um exemplo que religião é como água. Todos bebem. Ninguém fica sem água. Se você acrescentar aqui nela refrigerante, Coca-Cola, suco, chá, café, um bebe, outro não bebe. Então, nós temos que saber que o copo de água é Deus Altíssimo seja nas nossas vidas. Todos nós queremos buscar a Ele. Todos nós queremos agradar a Ele. Então, todos devem procurar agradar o seu Criador com sinceridade nas ações. Ontem mesmo na mesquita nós falávamos sobre isso. Sinceridade. Muitos têm ações, mas essas ações não têm valores nenhum. São, como um grande sábio islâmico diz, ações são como estátuas. Se não houver sinceridade, não haverá alma nessas ações. Então nós precisamos ter ações e consistência nessas ações. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: você faça algo que é produtivo, mas tenha consistência, sempre faça aquilo. Você gosta de ajudar uma pessoa com 1 quilo de arroz, ajude sempre com 1 quilo de arroz. Não se sobrecarregue, ficando perturbado, será que eu poderia dar isso ou mais e não teria condições para isso? Faça o que está ao seu alcance, faça aquilo que está nas suas condições. Deus não sobrecarrega uma pessoa acima de suas forças, que cada um fazendo pouco é muito junto à sociedade, e o mundo vai assim se tornando cada vez melhor. E o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, no Alcorão, ele diz: quem serão os meus auxiliadores na causa de Deus? Ele questiona isso aos seus companheiros.
E nós devemos perguntar: quem serão os nossos auxiliadores? Pessoas de bem que irão somar, como eu disse na minha fala inicial. Então nós devemos procurar auxiliadores na causa de Deus, auxiliadores que têm o mesmo propósito, e sempre procurando respeitar o tempo precioso, que nós perdemos muito, e é algo que é dádiva, algo chamado tempo. Nós temos que ter o tempo para fazer algo produtivo na sociedade. Nós só damos valor ao tempo quando nós estamos ocupados. Nós só damos valor à saúde quando nós estamos doentes. Nós só damos valor à nossa força quando nós estivermos fracos. E só damos valor aos bens quando nós perdemos eles. Então, não necessita nós perdermos nada, e sim aproveitarmos essas dádivas em prol do outro, em prol de sermos pessoas melhores que querem um mundo melhor. Vocês já começaram isso estando aqui hoje, e espalhem isso lá fora e para todos aqueles que estão ouvindo em todos os locais na internet. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos sempre um mundo melhor de respeito, tolerância, amor e compaixão. Obrigado. Nossa, muito obrigada de coração a todos os palestrantes que estiveram conosco ao longo desta tarde. Com certeza foi uma tarde de mútuo aprendizado, né, gente? Fomos tocados, sairemos tocados, transformados daqui de alguma forma. Então, nós temos a agradecer, sim, a cada um por todo o tempo conosco, ao público que nos honrou com a sua presença, às pessoas de perto, aquelas que estão mais distantes, que também contribuíram para que o sétimo Entre Linhas se tornasse realidade. Nós temos aqui um público cativo. Tem alguém com a gente pela primeira vez também? Sejam bem-vindos. Para a próxima oportunidade, podemos contar com vocês? Podemos, Dr. Wagner, então? Então, já começamos a partir de agora a pensar na oitava, vem aí, hein? A oitava edição do Entre Linhas aqui de Catanduva. Para quem quiser, então, rever todo o nosso conteúdo, esse material que produzimos também aqui ao longo desta tarde, está disponível no Facebook. O arquivo também será colocado na nossa página no YouTube. Vocês podem entrar, compartilhem, curtam, comentem, acessem lá o sininho também, indique para os amigos. Dessa forma nós vamos criando aí uma corrente do bem. A todos que trabalharam no grupo, foi muito bom estar com vocês nessa oportunidade. Com certeza nós voltaremos aí para as nossas casas mais sensíveis, é claro, com entendimentos e perspectivas diferentes, para reconhecer a importância das iniciativas, de que o mundo pode ser cada vez melhor. Isso é possível, não é mesmo? Um forte abraço para todos vocês, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade.